Fala pessoal, começando mais uma live? Não, hoje não estamos ao vivo, hoje o conteúdo é gravado, mas não vai deixar de ser um conteúdo especial, um conteúdo repleto de ensinamentos técnicos. Hoje a gente vai bater um papo com meu amigo Ciro Leães com o tema liderança e engajamento de pessoas. Muitos de vocês devem estar perguntando aí que raios é esse tema, do que a gente vai falar. Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela aqui com o Ciro para a gente iniciar essa live e vocês conhecerem a fundo esse tema tão importante, não só na gestão do futebol em si, na área esportiva, mas também na área empresarial, enfim, entre outros setores. Já convido você aí a se inscrever no canal. Ainda não é inscrito no Marketismo Esportivo, ó, dá o like aí, compartilha esse conteúdo para fortalecer cada vez mais o nosso movimento. A gente fala aqui bastante de marketing, jornalismo esportivo, trazendo players muito fortes no mercado para trocar essa ideia com vocês. O objetivo é realmente ensinar, compartilhar conhecimento. Sem perder muito tempo, eu já vou colocar ele aqui na tela. Ciro, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Fala, Tiagão. Que satisfação estar contigo de novo. Quanto tempo, meu amigo? Sempre é bom rever as pessoas que passaram pela nossa história profissional, compartilharam momentos legais e deixaram marcas. Tu é um desses aí. Então, estou muito feliz de estar conversando contigo, cara. Prazer é meu, seja bem-vindo, Ciro. Você, de antemão, já agradeço que você disponibilizou um tempinho aí na correria do dia a dia para participar aqui com a gente. Então, vamos lá. Introduzir você aqui ao pessoal que ainda não conhece o Ciro Leães. Eu acho que o Ciro não jogou futebol profissionalmente, não tem cara de ser jogador, não tem cara de ser atleta, mas o cara tem muita bagagem aí no meio esportivo. Ciro, vou deixar a palavra contigo para você fazer uma introdução aí da sua carreira, da sua trajetória. Enfim, fica à vontade para dar as boas-vindas aqui ao pessoal que está nos acompanhando no canal Marketismo Esportivo. Tiagão, eu vou considerar essa tua fala de que eu não tenho cara de quem foi atleta como um elogio, tá? Vou considerar como uma coisa positiva. Realmente eu não tive uma história de vida como atleta, né, de alto rendimento, nem perto disso, né, mas como todo bom brasileiro, eu sempre fui um amante, e sou, né, do esporte, né, no caso do futebol, né, cresci assim como tu também deve ter crescido, e como a maioria, na nossa época, mais os meninos, hoje, meninos e meninas, todo mundo, né, nasce já querendo participar do jogo de futebol e se torna amante. Eu amo futebol, sou enlouquecido pelo futebol. E não tive a oportunidade, talento e capacidade de seguir uma... Na verdade, eu costumo dizer que eu só não virei jogador profissional porque todos os treinadores que me treinaram tinham muito medo de me colocar no jogo. Porque eles diziam que os outros eram melhores do que eu. Entendeu? Boa, então, boa. então, eu tive treinadores medrosos, eu costumo dizer, de brincadeira. Então, eu ao longo da minha infância e adolescência, sempre fui um apaixonado. Era daqueles guri que estavam sempre querendo jogar bola e coisa e tal. E sempre querendo estar envolvido no meio, né? Sempre fui muito fanático, torcedor fanático, né, de ir a estádio e coisa e tal, e isso fez com que eu tivesse o interesse de trazer para a minha vida profissional esse meio. E o único caminho que eu tinha para encontrar era tentar me qualificar, né? Não tinha, assim, além de eu não ter jogado, meu pai não foi jogador, meu tio não foi jogador, eu não tenho parente nenhum, não tenho nenhum sobrenome no meio do futebol. Então eu busquei entrar através realmente da abertura de algumas portas, assim, de uma forma muito, muito ativa. Tem uma longa trajetória aí, né? Mais de 20 anos de profissão, graças a Deus, com muitas oportunidades e vivências. E já há quase 10 anos, Thiago, sou auxiliar técnico do Adilson Batista, que no início era um ídolo, hoje é um baita de um amigo, é um amigo, assim, talvez o meu único amigo de verdade, né? E sou muito feliz exercendo essa função com ele. A gente está nessa batalha aí de recolocação, reabertura, reconquista de um mercado que já foi dele de uma forma mais ampla, e a gente vem aí numa caminhada legal. Show de bola. Tive o prazer de trabalhar com vocês, de compartilhar o dia a dia. Um grande abraço para o Adilson, que é uma grande pessoa, um grande profissional, com certeza. Ciro, sem perder muito tempo, cara. O tema de hoje, liderança e engajamento de pessoas. A gente sai um pouco desse viés mais técnico e tático e nos deparamos com esse tema.
Quais são os princípios desse conceito de liderança para a gente entender, Ciro? Cara, é muito legal isso que tu está trazendo, Thiago, porque nos últimos anos, né, a gente está sendo estimulado para evoluir tanto enquanto profissionais do futebol do Brasil, né, principalmente os brasileiros, né, que estão sendo cobrados de uma forma, não sei se exacerbada ou não, mas muito particular, para serem melhores, né, para dominar, para fazer um jogo mais lógico, enfim, né, reconquistar um mercado que já não é mais tanto nosso, e a gente tem se especializado muito em questões de treino. Tu mesmo acompanhou o nosso dia a dia, o como a gente consegue se aprofundar em questões muito profissionais de treino. Aí quando eu falo de treino, eu estou falando na questão ali bem técnica da pedagogia, do exercício mesmo, da organização de uma aula, de um treino, algo bem do professor de educação física, né? A gente evoluiu muito nesse sentido, mas a gente não pode negar que para que toda essa engrenagem aconteça, o treino e a estratégia de jogo, a leitura de jogo, elas hoje são uma parte do processo, né? Tem uma outra parte tão importante quanto, que é a nossa capacidade de convencer, de agregar, de canalizar tantas mentes, né, que formam um grupo de trabalho, e no caso, o exemplo do futebol é um exemplo muito fácil de se perceber, né? São ali 40 pessoas, cada um hoje com CNPJ, hoje com interesse diferente, e a gente precisa canalizar com que todos pensem em algum momento de forma conjunta para que a gente consiga organizar um trabalho. Isso é uma manifestação de gestão, é uma manifestação de liderança. Né? A liderança, liderar hoje é tão importante quanto dominar conceitos técnicos específicos, táticos e didáticos. Né? Porque na manifestação do jogo, na manifestação dos processos, do trabalho em equipe, né? Não quero ficar só no viés do futebol, Thiago, não me deixa ficar só no futebol. Tá? Na manifestação do trabalho coletivo de equipe, as questões técnicas pontuais, seja numa escola, numa empresa, numa companhia aérea, elas obviamente são importantes, mas se a gente não conseguir despertar a vontade das pessoas em fazer realmente a diferença, toda a nossa performance ela fica diminuída. Então, liderar é uma capacidade, uma habilidade hoje que diferencia, sim, profissionais. Profissionais que, até certo momento, achavam que era suficiente dominar questões mais técnicas e que hoje percebem que de nada vale se a gente não souber colocar as coisas de uma forma adequada, organizar a comunicação, organizar estratégias de convivência social, de harmonização dos ambientes para que a gente consiga produzir melhor. Liderar é uma arte, e liderar, além de ser um detalhe assim que faz toda a diferença, é muito importante, muito necessário para nós hoje. Interessante você ter falado sobre isso, Ciro, e vem muito de encontro, por exemplo, vou dar só um exemplo rápido, que talvez se enquadre, se encaixe aí dentro desse contexto, que eu estava assistindo aí o documentário do Beckham. O documentário do Beckham está na Netflix, estreou essa semana, e no documentário tem uma parte muito específica, aliás, o documentário inteiro aparece o Sir Alex Ferguson, que para mim, cara, eu não sei, você pode me dizer melhor se esse cara se enquadraria nessa questão de liderança, mas eu vejo nele como um dos caras também que fez o Manchester United virar a chavinha por conta dessa questão de liderança, né? É isso? Eu acho que sim, Thiago. E quando a gente fala sobre liderar, né? Eu costumo dizer que, e eu quero abrir um parênteses aqui, Thiago, eu acabei não falando, dentre toda a minha busca pela formação, pelos estudos, eu cheguei em nível, por exemplo, eu tenho doutorado. Tá? Não saio dizendo isso porque eu acho que é muito, pode ser muito arrogante, mas eu busquei a faculdade, especialização, mestrado, doutorado, enfim. Hoje eu sou professor da CBF Academy, mas tem uma formação que eu coloquei no meio dessa minha trajetória, que ela é pequena, um detalhe, é um certificado que nem aparece muito, que é um curso de formação em liderança, que eu fiz pela Associação Cristã de Moços, que é a tal da YMCA, né? Aquele Y, azul, branco e vermelho, né? Uma empresa multinacional aí que aqui no Brasil também atua. Então, e lá eu aprendi que o líder, ele também é liderado em vários outros momentos. Então, que a gente precisa ter essa capacidade de entender quando que tu lidera e quando que tu é o liderado. Porque não serve só, Thiago, tu só querer liderar.
né? Em todos os momentos, todas as pessoas, em algum momento, elas vão liderar algum processo, nem que seja uma própria escolha pessoal. Vou te dar um exemplo, agora vou trazer para o futebol, depois a gente tira, tá? Dentro de um time de futebol, tu tem o líder principal, que é o treinador, o auxiliar, enfim, e tu tem jogadores atuando no jogo como liderados, né? Mas todos esses jogadores, em algum momento, eles vão ter a bola sob a posse dele. Quando ele tiver a bola com ele está liderando. Olha como isso é importante. Então, é muito importante a gente conseguir criar um ambiente em que todos tenham essa capacidade de desenvolver essa autonomia e esse senso de pertencimento, para que no momento que tu for o líder, tu faça com toda a tua plenitude, com toda a tua vontade, porque tu te sente muito participante, atuante daquele processo. E que tu também tenha uma vontade de bom grado mesmo, que tu te sinta tão acolhido por todos daquele ambiente, que em todos os outros momentos que tu seja liderado, tu perceba, tu esteja aberto para conduzir, para escutar, para ouvir, para aprender com as orientações e os direcionamentos que acontecem. Então, esse processo de liderança, ele não tem fim. Né? Ele é um processo que inicia, certamente, nos primeiros momentos que a gente tem contato com as pessoas que estão no nosso ambiente, e ele vai se retroalimentando e vai sendo construído, ou para um lado mais positivo ou para o lado mais negativo, a partir da somatória das experiências que são acumuladas entre as pessoas que participam. Tá? Por isso que a gente fala muito sobre o exemplo. Por que o exemplo tem um fator fundamental nessa relação de liderar e ser liderado? Porque são as tuas atitudes práticas que vão referendar ou derrubar pré-combinações verbais. E quando a gente não consegue ter um alinhamento entre pré-combinação verbal com demonstração prática de atitude, a gente acaba desfavorecendo o andamento do processo. Por isso que eu digo que a arte de liderar um grupo, e o futebol tem uma particularidade muito importante, porque tem questões sociais de bastidor muito importantes que tu sabe bem, né? Liderar é a arte de tu garantir, pelas tuas atitudes, tudo aquilo que tu pré-combinou verbalmente. E se tu tiver maior capacidade de perceber isso, tu pode criar estratégias para que atitudes que tu tome facilmente sejam entendidas pelo teu grupo como uma confirmação de pré-combinações verbais. Então, é uma coisa muito legal, assim, porque tu vai construindo um cenário e tu é literalmente observado por todos, julgados por todos, né? A partir do momento que tu faz pré-combinações verbais, todo mundo está só esperando algum momento para ver se tu realmente na prática vai fazer aquilo que foi combinado, né? Então, por isso que o exemplo é muito importante. O exemplo é muito importante, né? Outra questão muito importante nesse cenário, a humildade, a capacidade de admitir determinados erros, né? Não tentar esconder determinados erros, mas fazer com que esse erro seja um catalisador, uma oportunidade de reavaliação e de assumir determinadas situações, e que isso seja claro para todos. Né? Então, o exemplo é muito importante, essa humildade é muito importante, né? E eu costumo dizer também que estar disponível. Eu acredito muito, Thiago, que liderar, olha o que eu vou falar, tá? Eu acredito que liderar é servir. Para tu liderar, tu precisa servir. Quanto melhor tu fores como líder, significa que mais tu estás servindo para os teus liderados. Isso quer dizer que o teu liderado vai fazer o que quiser contigo, tu vai ficar que nem uma piorra louca sem saber o que... Não. Mas o líder, ele precisa estar disponível, ele precisa servir, ele precisa resolver anseios, ele precisa escutar, ele de fato precisa melhorar a capacidade dos seus liderados. Por isso que exemplo, humildade e atitude são tão importantes, Thiago. Show de bola. Ô Ciro, na teoria, a engrenagem é linda, maravilhosa,
Mas como é que funciona isso aí no dia a dia, na prática? Você poderia, assim, trazer cases para a gente dessa questão da liderança? Poderia, Thiago. Na prática, como tu falou, as coisas não são tão redondas assim como parece, né? Principalmente porque hoje em dia a liderança, assim, o fortalecimento da liderança, ela depende muito da comunicação entre as partes, né? E hoje em dia a gente tem nesse meio entre as duas partes, a gente tem uma série de bombardeios de diferentes tipos de comunicação, seja de pessoas também envolvidas no processo que por algum momento podem divergir de alguma situação, né? Seja por intermédio de redes sociais, de fake news, ou do bendito diz-que-me-diz-que, né? Daquela cultura de empresarial, laboral, que não é benéfica, né? Mas eu acho que só tem um caminho, cara, que e esse caminho ele é cansativo, tá? Para quem lidera. É um caminho de muito diálogo, tá? De muita conversa, de se colocar muito à disposição das pessoas e de criar sistematicamente situações que te permitam que tu tome determinadas atitudes que fortaleçam a tua comunicação verbal. Eu acredito que sem proporcionar momentos em que tu precise atuar fisicamente, na prática, a gente não consegue fortalecer esse processo. Tá? E existem profissionais que criam esses momentos e existem profissionais que esperam esses momentos acontecerem. Normalmente, os que criam esses momentos de uma forma mais elaborada, mais estratégica, eles conseguem controlar um pouco mais esse processo. Né? Mas, como eu te falei, tu também depende do outro lado. Né? A gente depende também. Cada pessoa que vai ser naquele momento liderada, ela tem um histórico de vida, ela tem um histórico educacional, um histórico familiar, vivências dela, mais traumáticas, menos traumáticas, passou por mais dificuldade ou menos dificuldade. Então, é importante a gente conseguir se aproximar de cada uma das pessoas de uma forma particular. Por isso eu usei a frase que liderar é servir. Se eu preciso te liderar, Thiago, eu preciso te servir, eu preciso entender o teu contexto, entender determinadas reações que tu possa ter na mesma comunicação verbal e fazer de uma forma diferente para que tu receba a minha mensagem de uma forma mais clara. Mas não é fácil, cara. É difícil, tá? O case de sucesso que eu tenho mais recente, tu participou, que foi lá no Londrina. Eu ia perguntar justamente sobre esse case aí específico, porque eu estive envolvido, eu presenciei Sim. o dia a dia, então acho que a gente tem propriedade para falar sobre isso. Eu, Sim. inclusive, para te perguntar sobre isso. O Londrina é um case clássico sobre essa questão de liderança? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu posso não ter percebido no momento, né, que estava num case de sucesso, mas hoje eu vejo que sim. Dentre todas as dificuldades que nós tivemos, né, nós conseguimos alinhar mentalidades, né, alinhar vontades, né, dentro de diferentes interesses pessoais e também do próprio clube e fazer algo que ninguém esperava. Então, eu acho que sim, é um grande case de sucesso que só foi possível por liderança, exemplo, atitudes, né? Quantas situações a gente conseguiu, na prática, sustentar determinadas combinações verbais, o exemplo que nós tínhamos, nós entendemos naquele momento que num ambiente tão hostil, em termos de dificuldade de salário, enfim, tu sabe, né? Todo mundo sabe, tá na imprensa, enfim, né? Nós entendemos também que a gente precisava liderar pelo exemplo. Então, nós moramos no clube, né? Nós éramos o primeiro a acordar, o primeiro a estar no campo, o último a sair, o primeiro a estar no vídeo, o último a sair, o primeiro a estar no refeitório, ajudávamos todo mundo, recolhíamos pratos das mesas, quantas vezes em aeroporto carregamos bagagem, proporcionamos até para alguns funcionários almoço, alimentação, porque entendemos que naquele momento o nosso exemplo era muito importante. E a gente se doou muito nesse sentido e o retorno que a gente teve foi 90% das pessoas envolvidas entendendo e compartilhando, se apoderando daquele exemplo e repercutindo, né? Ampliando, e aí a gente acabou tendo 40 pessoas, todos com a mesma dificuldade, que foi o que nos aproximou, e todas essas 40 pessoas fazendo algo a mais do que já havia feito anteriormente. Aí a gente teve esse baita desse case, né? Não sei como que tu vê isso, Thiago, tu que estava por lá.
Concordo contigo. Só para atualizar o pessoal que talvez não saiba do que a gente está falando, o Londrina foi no ano passado ou retrasado, Ciro? 22. O Londrina chegou a brigar pelo G4 por uma vaga para o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, envolto a muitas adversidades, brigou de igual até a reta final do campeonato. Até a penúltima rodada. Sim, e aquele G4 também eram só os grandes, né, Ciro? Era quem? Vasco, Cruzeiro? Grêmio, Sport, Bahia, né, e por aí vai. Foi considerada a Série B mais difícil da história, né? Pela presença dos grandes, sim. né? E foi um case muito clássico, muito claro. Se tu parar para lembrar, Thiago, nós campeão. tivemos uma época que nós chegamos a precisar contornar uma possível greve, né? De atletas que não queriam. Atletas não, profissionais, né? Trabalhadores, né? Que achavam que era importante paralisar para que os seus direitos fossem protegidos, né? Então a gente conseguiu pela humildade, pela verdade, pela simplicidade, né? Conseguiu estar junto com eles, né? É claro que não fomos nós, né? Nós fomos uma parte da engrenagem, né? Mas eu também, além de compartilhar com todos os envolvidos essa responsabilidade, eu também entendo que boa parte de algumas ações importantes partiam realmente, né, do Adilson e de nós, né, de mim e do Adilson. E o curioso é que falávamos exatamente essa semana sobre isso, Ciro. E curiosamente com o Alencar e com o Fernando Leite, o Alencar que trabalhou conosco no Londrina, Sim. O Fernando também teve uma passagem por lá. E a gente falava dessa questão da gestão. E o futebol é um ecossistema, é uma engrenagem, que nada adianta tudo isso que a gente está falando, se de repente uma peça não funciona, todo o processo corre risco, né, Ciro? Não tem como fazer milagre se todo mundo não comprar essa ideia, né? Ou pelo menos a maioria, né, Thiago? Todo mundo, eu já passei dessa fase de acreditar no todo mundo, 100%, não. Mas a maioria, e essa maioria precisa ser uma maioria ativa, né? Precisa ser uma maioria com capacidade de ser liderado, de liderar muitos, porque, na verdade, essa maioria, ela lidera esta minoria. Né? Então, volto a repetir, lembra que eu falei do líder que lidera e é liderado ao mesmo tempo? Então, a partir do momento que tu consegue reunir a maior parte da tua equipe de trabalho, todos eles vão, em algum momento, liderar aquela minoria. Seja em algum incentivo, seja em alguma cobrança, seja em algum redirecionamento. E nesses momentos é que a gente vê o quanto faz diferença ter esse ambiente bem conectado, né? Porque se isso não acontece, acontece o inverso. A minoria lidera a maioria. E aí a gente acaba desmoronando todo o processo, né? Ciro, você nasce um líder ou você se torna um líder? Que bela pergunta, né, Thiago? Porque hoje a gente tem especializações, tem cursos, tem graduações, tem material a rodo aí na internet sobre liderança e sobre outros assuntos também, nessa questão de gestão. Mas você acredita que essa coisa da liderança é muito um dom, uma coisa que você nasce para ser líder ou você acha que não? Você consegue adquirir? Eu vejo da seguinte forma, Thiago, eu vejo que a partir do momento que a gente passa a estudar um pouco mais essa arte, né, a gente entende que existem algumas técnicas, né, para liderar. E existindo técnicas, essas técnicas são treináveis, né, tu pode adquirir em termos de conhecimento, né? Então eu acredito que as técnicas tu consegue adquirir. Mas, ao meu ver, tem uma questão muito importante do líder, do perfil do líder, que é o seguinte, Thiago. O líder precisa cativar. O líder precisa ser uma pessoa que cativa. E eu não acredito que tu consiga desenvolver essa habilidade de cativar. Eu acredito que a liderança ela é muito de pele, cara. Ela é muito do sangue, ela é muito do suor, ela é muito primitiva em termos de como é que eu vou te dizer assim, ela é muito primitiva em termos de envolvimento, sabe, social. E eu acho que isso faz com que seja necessário que tu tenha essa capacidade inata, né? Tu
precisa saber falar, tu precisa saber falar em ambientes improvisados, né? Tu precisa saber processar rápido determinadas informações e tomar determinadas decisões para isso. Nem tudo tu consegue treinar. Então eu acho sim que técnicas de liderança são altamente treináveis e tu pode melhorar muito a tua capacidade de liderança. Mas eu acho que a questão de tu ser uma pessoa que cativa as demais, assim a gente vai entender, Thiago, que existem vários tipos de líderes, né? Existem diferentes líderes, né? Sim. Tem aqueles que criam determinadas estratégias, que têm uma clareza muito importante de ideias e outras situações, mas sabe quando ele diz, não deu liga, não pegou, não sei o quê. Para mim, esse não deu liga, não pegou, para mim está vinculado ao perfil individual de ser cativante ou não, né? Eu acredito nisso. Eu já acho que você nasce líder, mas você consegue, como você bem falou, aprimorar essa questão de técnicas com muito estudo. E já que a gente está falando em estudo, Ciro, sim, essa questão de estudar sobre liderança, que material de apoio hoje você indicaria? Você que também está adentrando, eu quero que você fale sobre isso também, dessa sua área aí, que eu particularmente não descobria, de você estar envolvida com questão de especializações, com questão de... Enfim, um leque de opções que eu quero que você fale sobre isso. Tiagão, na verdade, assim, hoje eu estou com 42 anos, né? E, enfim, hoje, quando a gente está gravando, eu espero que esse vídeo fique por muito tempo no ar, eu esteja com 70 anos e as pessoas estejam ouvindo isso aí. Vai estar. Eu ingressei no futebol no ano de 1999, trabalhando com escolinhas de futebol, tá? E eu não encontrei nessa minha época em que eu queria começar no meio do futebol, eu não encontrei facilitadores, eu não encontrei portas que se abriram facilmente, eu não encontrei portas entreabertas, eu encontrei portas fechadas. Sabe, tu deve te lembrar, Thiago, tá meio velho que nem eu, assim, tu lembra daquele quadro do Sérgio Malandro, Porta dos Desesperados? Lembro, saía... Era mais ou menos aquilo ali, cara. O macacão lá... Tinha a Monga, né? Não sei Monga. Você entendeu? Aí saiu uma bruxa, saiu um vampiro. Então, assim, eu tive que abrir a porta dos desesperados, cara. Eu tive que abrir. Eu não encontrei fundamentação teórica, eu não encontrei orientação verdadeira, eu encontrei achismo, cara. Eu encontrei questões empíricas relacionadas ao país do futebol. Não encontrei nada. E hoje eu tenho, assim, comigo um sentimento de compromisso, Thiago, de contribuir para essa gurizada que está vindo aí, tá? Contribuir para os novos profissionais, de deixar, de produzir, de registrar conteúdo, cara, de compartilhar conteúdo, de melhorar o nosso processo, porque a gente ficou para trás com relação aos estrangeiros e não tem nenhuma injustiça que estão fazendo com os profissionais brasileiros, a grande maioria mesmo ficou para trás. Você que é do métier, desculpa te interromper, a gente está realmente atrasado em relação aos europeus? Assim, falando geral, né? A gente não está falando de particularidades, estamos pegando assim eu falo em linhas gerais. Um saco de farinha europeu, um saco de farinha brasileiro, tá? Em linhas gerais, com certeza, né? A gente começou há muito pouco tempo a organização das licenças, recém agora que elas estão tendo seus conteúdos mais alinhados, né? Antes era muito mais um ciclo de palestras, ao passo que lá na Europa as licenças já existem há 60 anos, como que nós não vamos estar atrás? É óbvio que a gente está atrás. No entendimento do jogo, na transferência de questões do jogo para o processo do treino, na organização do treino e em várias outras situações. Eu costumo dizer o seguinte, Thiago, o envolvimento com o futebol profissional hoje, tu dá um treino, o treino não dura mais de 1h15, 1h30, tá? O treino de campo. Aí chega 1 hora antes, toma banho depois, almoça, tu trabalha ali, tu fica 4 horas envolvido no clube. Só que nessas 4 horas tem o horário do café, o horário do almoço, então fica umas 3 horas envolvido com treino, tá? Se tu sai do clube, como a maioria faz, depois do almoço, e só volta no outro dia, tudo que tu fizer tá somando mais tempo para ti do que a tua atividade profissional. Então, eu costumo dizer assim, se tu fizer um curso de marcenaria, que começa às 2h30 e termina às 5h, ao final do teu ano, tu é mais marceneiro do que treinador. Então, assim, eu falo isso, o pessoal fica bravo comigo, tá, Thiago? Não tô nem aí, eu falo mesmo, tá? Eu acho que a gente ficou para trás porque nós sentamos numa condição cultural mal entendida
com relação à essência do jogo do futebol no Brasil e os 5 campeonatos mundiais, tá? Nós não entendemos o porquê ganhamos, nós não entendemos realmente a nossa essência do futebol, e nós acreditamos por muitos e muitos anos que a gente não precisava se preparar melhor, que a gente não precisava entender o jogo de uma forma mais aprofundada, e que a gente não precisava melhorar os nossos processos do dia. O treino hoje, Thiago, é o único momento que está 100% na mão, sob controle do treinador. É o único momento do trabalho. O treinador já não consegue se envolver em contratações, em logística de jogo, em logística de viagem, em nada. No treino, o treinador comanda 100%. E por muito tempo aqui no Brasil a gente desvalorizou o treino, a gente preparou pior o treino, deixou de entender o treino de uma forma mais correta. E ficamos para trás. Recebemos profissionais aí de fora que vêm com mais profissionais, mais organizados, detalhando até o horário de beber água, onde que vai estar a bombona d'água, e isso fez uma diferença muito grande. É claro que a gente já buscou muito desse caminho, tá, Thiago? A gente buscou muito desse caminho. Mas a gente não pode, para continuar avançando, Thiago, a gente não pode se vitimizar. A gente não pode acreditar que o que acontece com o treinador brasileiro é uma injustiça, porque não é. O que acontece com o treinador brasileiro hoje é a consequência de uma história cultural mal entendida sobre a forma de jogar do Brasil e sobre a necessidade de se aprofundar em conhecimentos do jogo. Por isso que hoje a gente está para trás, correndo atrás, né? Deixa eu só acrescentar, então, vou apimentar um pouquinho essa questão. A gente tem um pouquinho de tempo aqui ainda, depois qualquer coisa a gente faz os cortes. Tranquilo. Você falou que a única parte que o treinador hoje tem total domínio é o treinamento, certo? Sim. Em teoria, né? Eu acredito que na prática também. Como o calendário brasileiro é essa doideira que a gente vê aí, não sei se você concorda comigo nessa questão do calendário, a gente até pode falar sobre isso se você quiser. Sim. Logo, o treinador e o seu staff tem menos treinos no dia a dia, certo? Isso explica o fato da rotatividade de treinadores, que não se tem tempo para trabalhar, logo não se tem tempo de instaurar um trabalho, e o primeiro que dança depois das derrotas é o treinador. Aplica-se a essa teoria minha ou não? Eu acho que por um prisma sim, mas por outro não. É discutível? É discutível, tá? Porque, na verdade, o calendário com excesso de jogos e viagens, ele faz com que, às vezes, tu praticamente só recupere e ajuste. Tu não tem treino efetivo de aquisição, né? Treino de aquisição é aquele treino que tu promove que vai ter algum ganho mais real, tá? Não é aquele treino pré-jogo, nem o treino pós-jogo de recuperação. Inclusive, a gente vai marcar uma live para falar especificamente essas coisas mais técnicas aí. Já marca aí. Show de bola. Então, o que acontece? Acontece que se tu não tem esse período para dar o treino aquisitivo, tu contribui muito pouco, cara. E aí tu fica só no jogo de ideias. Tu não consegue transportar para o teu trabalho a tua ideia, tu não consegue fazer o jogador pelo teu trabalho entender a tua ideia, tu depende da tua capacidade de liderar, da tua capacidade de comunicar, de como o jogador vai entender o que tu está falando. E aí a gente vai para um outro viés, em que só o campo não é mais suficiente, como a gente falou no início da nossa conversa. E que também essa questão da liderança é importante, né? Mas eu acredito que essa alta rotatividade, ao meu ver, ela tem 2 pilares importantes, tá? Vamos lá. O primeiro, ele diz respeito à categoria, à classe de treinadores, tá? Que eu acredito que é uma classe muito pouco unida, tá? Que não comunga de ideias que fortaleçam a classe. Então, ao passo que tu tá desempenhando o trabalho num clube, já tem alguns outros sendo apresentados e falando com o gestor. É assim que funciona, infelizmente, tá? O dia que algum treinador não aceitar ocupar o lugar de um colega que foi publicamente injustiçado ou que isso vai terminar, só que sempre tem um para ocupar o lugar daquele injustiçado. Sempre tem. Então, a culpa é nossa também. E, para mim, o segundo pilar diz respeito aos dirigentes, cara. Porque, assim, a gente está num processo de busca de aperfeiçoamento profissional por parte de quem? Do pessoal que trabalha no campo, cara. Quem avalia o nosso trabalho? Quem consegue enxergar, Thiago? Eu não sei, Thiago, se tu conseguia, o ano passado, enxergar o meu treino lá e entender o que eu estava fazendo.
Cara, eu, entre aspas, entendo porque eu tô na área, trabalhando no futebol quase 10 anos, né, Ciro? Em partes, tá? Eu não sou um ótimo entendedor de parte técnica tática, Sim. mas obviamente tem gente que viajaria, né, cara? E aí tu pega e tu vira avaliador de resultado, né? Claro, pô, o futebol sem resultado, isso nunca vai acontecer. A gente não pode lutar contra isso. A bola tem que entrar naquele retângulo, velho. Não adianta. Não Se adianta. não entrar, velho, tu tem problema, tá? Só que tem momentos em que ela entra menos. Mas não quer dizer que o teu trabalho não esteja com uma lógica, com uma crescente, só que isso precisa ser enxergado pelas pessoas. Então, por isso, a importância de se ter um Paulo Autuori como coordenador, um Filipão atuando nessa coordenação, um cara como o Levir Coupe e outros tantos assim, que tenham essa capacidade de enxergar o que está sendo feito, o que está sendo pedido e o que está sendo performado, né? Percebo que hoje a gente evolui tanto nessa questão de desenvolvimento de estudo para a parte do campo e que quem está fora. E eu tenho um receio, Thiago, que a gente comece a receber dirigentes estrangeiros, cara, aqui no Brasil. Eu diria que não estamos longe, não, dessa realidade. Eu não E aí, sei até que a gente vai ter um problema de maior confusão de identidade esportiva, né? Cada vez maior. Então, eu acho que a gente tem profissionais muito, muito capacitados aqui no Brasil. E não são só, eu não estou falando só dos conhecidos, tá? Tem outros tantos, cara. Tem uma gurizada aí que domina conteúdo, que sabe organizar, tá? E o que está acontecendo muito é essa fusão, essa junção de perfis, né, Thiago, diferentes, como é o meu caso com o Adilson. O Adilson, multicampeão como jogador e também baita de um treinador, principalmente ali naquele início de carreira dele, que foi meteórica, assim, né? Meteórica não, né? Meteórica é para baixo. O contrário de meteórica, foi para cima, tipo um foguete, né? E eu apareço nesse cenário com uma capacidade maior de organizar ideias, de trazer trabalhos mais lógicos, fazer com que o processo caminhe de acordo com a ideia dele, né? Então, acho que essa junção, ela é bem importante, né? E por isso que eu me sinto, assim, pô, muito feliz, realizado de trabalhar com ele. Trabalhar com ele é a realização de um sonho de criança, assim, que ele era meu ídolo, né? E eu me sinto... Não me falta nada, cara. Nada. E é sonho de criança mesmo que eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Essa foto do Ciro e do Adilson lá atrás. Queria que você falasse dessa foto no avião aí, Ciro. É uma realização do sonho, não tem nem como falar que é um clichê o que você está dizendo aí, cara. Aí, as imagens estão aí, contra fatos, não argumentos, né? Dizer o quê, né? Eu fui fã desse cara enquanto ele era um grande jogador, eu, torcedor gremista, não escondo para ninguém, isso não me atrapalha profissionalmente. Acredito que no internacional eu devo ter muita dificuldade de trabalhar, mas não tenho, né, fazer o que eu também não vou negar as minhas origens, porque eu acho que isso é uma falta de capacidade de amadurecimento, de caráter tremendo. Eu era muito fã dele, ele era um dos ídolos. Eu tive dois ídolos na adolescência muito fortes, né, dessa minha geração. O Adilson e o Filipão, né? O Filipão por toda essa capacidade de liderança mesmo, e o Adilson por essa entrega, por representar ali enquanto jogador, tudo aquilo que eu entendia que era necessário, assim, enquanto virtude, enquanto princípio mesmo, né? E ter conseguido trabalhar com o Adilson, cara, ser escolhido por ele como um auxiliar. Claro que eu sei que é uma troca, eu sei que ele não me escolheu porque ele gosta dos meus óculos, porque certamente eu entrego para ele alguma coisa que ele acredita que ajuda ele, eu sei disso. Mas estar com ele, para mim, assim, é uma realização pessoal muito grande, né? E através dele eu acabei tendo a oportunidade de conhecer o Filipão, né, cara? Então, porra, é brincadeira, né? E eu sou bem assim mesmo, esse estilo gauchão mesmo, meio retranqueiro, meio coisa e tal, que nem eles tudo assim. Então, tá tudo em casa. Gauchão brabo. Inclusive, vai me ajudar a trazer o Adilson aqui para a gente bater um papo no canal Marketismo, tá? Thiago, antes da gente encerrar, eu queria falar eu comecei a falar sobre compartilhar, deixar conteúdo, lembra, né? Isso, fica à vontade, meu amigo. Cara, eu tô com um projeto muito legal agora, que é o seguinte, eu tô conseguindo colocar em prática uma forma de ajudar essa gurizada mais nova, nem só os mais novos, que às vezes são os treinadores que têm mais experiência, que às vezes precisam de mais ajuda nessa questão de organização, né?
Então, eu estou com um site no ar, ciroleães.com.br. Esse site ele tem o objetivo de reunir conteúdos e ferramentas. Algumas gratuitas, algumas pagas, obviamente, mas todas elas, obviamente as pagas, com baixo custo, porque a ideia é proporcionar. Então, cursos, tá? Curso de tática básica, tática avançada, jogos condicionantes, desenvolvimento de comportamento de treino. A gente está com um calendário de masterclass gratuitas no YouTube também, que tu encontra pelo site. Então, a gente já fez masterclass de organização de treino, vamos fazer sobre liderança, vamos fazer sobre vários aspectos que aquele guria ou aquele profissional que já está trabalhando e que quer melhorar ou tirar alguma dúvida, ou pelo menos escutar alguém falando sobre alguma coisa, ele encontre ali aquilo que eu não encontrei, cara. Eu quero que as pessoas encontrem. Eu também tenho uma linha de produtos físicos, tá? Quero mostrar rapidinho aqui. O primeiro deles é o meu livro que eu escrevi em 2003. Thiago, eu escrevi esse livro em 2003, cara. Quantos anos tu tinha em 2003, cara? 2003? Bicho, era um gurizão ainda. Cara, olha a minha fotinho em 2003, cara. Significa que o senhor está velho também. Tá. Então, esse livro tem lá, treinamentos para reduzir. Mas o meu filho mais novo, cara, é isso aqui, cara. Um caderno técnico de treino, cara. Isso aqui, Thiago, é uma coisa tão simples, cara. Mas isso aqui ajuda tanto o profissional a se organizar no dia a dia, velho, que tu não faz ideia. O que é isso aqui, Thiago? Isso aqui é uma caderneta das antigas, tá? Produzida por mim. É um organizador de ideias, cara. O cara vai organizar as ideias de trabalho dele, o cara vai planejar a semana dele, o cara vai planejar um resumo do treino e vai entrar, cara, nos detalhes de cada parte do treino, cara. E vai levar isso para o campo com ele, cara. Isso é importante. Um mês de trabalho, uma caderneta de um mês de trabalho registrado, cara. Isso é muito legal, isso ninguém tinha para me mostrar. Isso te organiza ideias, tu leva para o campo, tu te torna mais organizado, te torna mais profissional. Então, eu tô nessa vibe aí, Thiago. Eu quero compartilhar, cara. Eu quero compartilhar de verdade. Show de bola, cara. Desejo sucesso nessa nova etapa aí da tua vida. Assim, a gente vai encerrando aqui a live com um conteúdo especial aí para a galera. Com certeza vamos ter uma parte 2 aqui para a gente falar mais sobre os treinamentos, enfim, tem muita coisa para falar, para abordar, não só essa questão de lideranças e tudo mais. Mas de antemão, Ciro, obrigado pela presença, cara. É prazer tê-lo aqui, como você falou lá na abertura, é sempre bom reencontrar os amigos que o futebol nos deu e, novamente, sucesso para ti nessa caminhada e a gente está à disposição para aquilo que tu precisar, beleza? Thiagão, tamo junto, parabéns aí pela tua nova atuação também, eu tô na torcida de verdade, tá? Na torcida de verdade, espero poder te reencontrar pessoalmente também, sempre que precisar. É só prender um grito, tá? Espero que o pessoal tenha gostado aí, pelo menos, desse bate-papo. Fechou? Show de bola. Ciro, aguenta aí que eu vou finalizar, a gente já volta para resenha em off, tá? Pera aí. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí, boa noite, obrigado pela audiência.